Shalom, shalom, shalom. Estamos iniciando mais um vídeo, mais uma aula, mais um momento juntos aqui no seu canal, A Rota da Teologia, para sempre estar trazendo e compartilhando assuntos que nos causam crescimento e nos produzem uma amplitude e ampliação de conhecimento cada vez maior dentro das perspectivas dos assuntos de âmbito teológico e de assuntos também que relacionam-se com a teologia, de uma linguagem, em uma dialogicidade, em um, vamos dizer assim, diálogo transdisciplinar, interdisciplinar, em um confronto e uma convergência, muitas das vezes, de assuntos. Mas hoje nós vamos falar sobre neo-ortodoxia. Neo-ortodoxia é o assunto que estaremos abordando hoje. Mas eu quero te lembrar, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê aí o seu joinha. Vamos então para a nossa vinheta de abertura. Muito bem, muito bem, muito bem. Você está vendo a vinheta aí de abertura do canal. Bom, quando falamos de neo-ortodoxia, que é o assunto que nós vamos trabalhar hoje, tá? Nós temos que pensar que é muito útil para o propósito de transmitirmos uma ideia precisa da tendência que então se desenvolve ou se desenvolveu no contexto amplo da teologia. Depois que os liberais eles suspenderam a sua revolta contra a ortodoxia, determinando o número de teólogos e se pôs a expressar-se de modo a ressaltar a importância de várias doutrinas que eram características da ortodoxia, como a doutrina do pecado, a doutrina da revelação mediante a pessoa de Cristo, não é? A da encarnação do Verbo, a da salvação pela graça. Então eram doutrinas centrais da ortodoxia. Então, todavia, esses teólogos queriam pura e simplesmente retomar uma ortodoxia. Em expressiva maioria, os neo-ortodoxos, ou aqueles que estavam abraçando essa proposta da neo-ortodoxia, eles estavam começando uma atividade como teólogos liberais, e esse fato estava lhes concedendo um colorido de pensamento que procurava exprimir de duas maneiras. Por um lado, certos aspectos do liberalismo que tinham a sua forma radical, e por outro lado, os neo-ortodoxos insurgiram-se francamente contra conceitos liberais, como os que resultavam em extremada valorização da racionalidade humana, ou seja, os conceitos relacionados com a teologia natural. Então nós precisamos fazer uma pausa neste ponto para darmos algumas definições e conclusões de alguns termos. Desde os tempos de Tomás de Aquino, desde lá dos princípios, tem se prevalecido a distinção entre a teologia natural e a teologia revelada. Não é? A teologia natural vai coincidir com os resultados de estudos filosóficos da religião e vai se restringir à teologia natural ao que o homem tem a capacidade de aprender de Deus, da imortalidade e questões semelhantes, à base só de deduções racionais. Já a teologia natural toma em consideração os fatos e teorias que estejam ao alcance da verificação humana, aquilo que o homem pode, através de pesquisas, de análises, de debates, verificar e chegar a uma determinada conclusão. Então, isso vai se distinguir da teologia que nós consideramos a teologia revelada, pelo fato de que essa última é justamente a teologia que, vamos dizer assim, ela propõe, não é, uma perspectiva pautada em Tomás de Aquino, que pode afirmar que a teologia, que vai afirmar, que vai defender, né, que a teologia natural ela poderia demonstrar a existência de Deus, mas que se requer uma teologia revelada para saber que essa existência, essa efetivação divina
coincide com a Trindade. Esse era o posicionamento de Tomás de Aquino referente à teologia natural. Mas outra questão também é que a teologia revelada, para saber que essa existência divina coincide com a Trindade, ela então vai trabalhar com alguns elementos. Tá? A teologia revelada, por exemplo, vai representar a busca que Deus tomou a iniciativa de fazer em relação ao homem, que é a sua revelação. Os liberais, visto que davam mais ênfase, enfatizavam com maior, vamos assim, proporcionalidade, tá? A questão da ênfase ao valor da razão, do racionalismo, do iluminismo, do hegelianismo, do heideggerianismo também, tá? Por serem muito hegelianos e heideggerianos no aspecto filosófico, esses, por sentido, vinham a colocar uma iniciativa em fazer essa questão de razão, de experiência do homem, de percepção científica, realçando a teologia natural. Então eles eram propensos a dar um realce maior à teologia natural, os liberais. O neoliberalismo, então, ele já vai concorrer bastante para que se desse atenção à teologia revelada, mas não entendia que para tanto se tivesse de abandonar ou se tivesse de deixar os postulados, tá, da teologia natural, e a neoortodoxia, entretanto, repudiava totalmente esta perspectiva e proposta da teologia natural. Aí nós entramos no termo neoortodoxia, que nunca designou com a devida propriedade nenhuma escola de pensamento teológico. Sempre foi uma designação empregada de modo a abranger pessoas que, na verdade, tinham muito pouco em comum, senão apenas, quem sabe, podemos colocar aqui a realidade de que rejeitavam tanto a alternativa liberal como a fundamentalista. Tá? Com o passar do tempo, aí sim tornou-se evidente que alguns dos pontos submetidos a debates nos ciclos da teologia, vamos dizer assim, natural, ela já começou a surgir debates que venham a fomentar essa questão de posições diametralmente, sabe? De opostas e personalidades e cujos nomes eram centrais, figuravam como neortodoxos, os chamados teólogos neortodoxos, eles viriam a entrar em cena como confrontadores, tá? Dessa proposta de alternativa liberal e também fundamentalista. Mas quem mais implicou, ou seja, o teólogo, o filósofo, até não vou colocar teólogo, vou colocar filósofo. O filósofo que mais implicou nessa neortodoxia e que inspirou esse surgimento de muitas tendências neortodoxas foi o dinamarquês Søren Kierkegaard. Tá? Kierkegaard, que viveu lá em 1813 a 1855, tá? No século XIX, Kierkegaard foi uma voz a clamar no deserto, dentro de uma civilização complacente. Tá? Seu clamor não alcançou uma repercussão, claro, vamos dizer assim, de autossatisfação, que os editores de jornais costumavam se expressar, mas lançaram verdadeiros impropérios, né? E aconteceu, porém, que em face dessas ansiedades, do sentimento de desolação, das expressões de desesperos próprias do século XX, as palavras de Kierkegaard começaram a assumir uma consciência de muitos à forma de verdadeiras profecias. Suas experiências, que eram só, vamos dizer assim, postuladas e propostas dentro do século XIX, tornaram-se experiências comuns aos indivíduos também no século XX.
também vai influenciar no século XX, tá? E em muitos pontos, Kierkegaard vai parecer mais atualizado do que se pode dizer de qualquer filósofo surgindo em nosso século. Ele foi o inspirador da filosofia, conhecido como existencialista, que vai contar entre os seus expositores pessoas que se filiam ao cristianismo e ao judaísmo, ao agnosticismo e até ao ateísmo. Tá? E os fatos ligados a esta vida trágica de Kierkegaard já são dos demais conhecidos e tornados notórios, de modo que não temos como, vamos assim, recontá-los, de apresentá-los de uma forma totalitária. Tá? Muitas das vezes algumas pessoas vão perceber que o existencialismo proposto por Kierkegaard, porque Kierkegaard era um existencialista, insistia em chamar a atenção no fato de que o verdadeiro pensamento ele não podia passar-se senão da consideração do homem existindo numa determinada situação. Tá? Outra questão também, que as verdades abstratas, a propósitos do ser humano, elas podiam valer para uma consideração do homem de modo geral, mas não tinham nem implicavam nenhum valor para aplicar-se ao homem em particular. Tá? Embora Descartes, como se sabe, procurou fazer uma exposição de sua filosofia a sós, deixando-se ficar a saber ou a distância de um raciocínio puro do Kierkegaard, Kierkegaard então vai procurar estruturar a sua filosofia à base de uma consideração do homem tal como ele existe dentro da relação cotidiana que ele possui, que desenvolve, dentro do seu contato, dentro do seu religar, da sua religião, da sua comunicação com Deus em sua transcendência para ir à presença de Deus. Tá? Então, Kierkegaard ele vai, vamos dizer assim, insurgir-se contra o prevalecimento das ideias abstratas na filosofia e na religião. Nas ciências e na matemática, nós podemos tratar os fatos objetivamente, sem que nós mesmos estejamos profundamente envolvidos neles. Já no caso, porém, da filosofia e da religião, nunca nesse objetivo, ao estudar vai se restringir ao interesse de aprendermos o significado dos dogmas e das ideias e das propostas, porque desejamos, em última análise, viver conforme os dogmas e as ideias. Já que Kierkegaard vai levantar veemente protesto concernente a isso e vai estabelecer que muitos filósofos estão construindo edifícios teoréticos, mas nunca resistiram em tais edifícios. Já o objetivo fundamental dos verdadeiros pensamentos religiosos e filosóficos que Kierkegaard enfatizou é justamente a defesa de pensamentos que vão adotar normas de conduta, então relacionados à ética, à moral, à teologia moral. Tá? Quando um pensamento qualquer não ajuda o homem, então ele tem que ser abstraído dentro da perspectiva de Kierkegaard. Então, particularmente, nós podemos defender que Kierkegaard ele vai trabalhar o seu método existencialista para tratar a relação Deus-homem, mediante um raciocínio objetivo que nós podemos pensar como isenção de ânimo e conforme as normas da razão, pois esses objetos vão se encontrar fora de nós. Nós não estaremos, então, vamos dizer assim, vitalmente interessados, como seria o caso se os objetos estivessem associados com a integridade do nosso ser. Os objetos vão se relacionar nessa perspectiva apenas com a nossa mente, com as faculdades da nossa razão e nossa percepção. Entretanto, considerar Deus e o ser humano como se não passassem de realidades objetivas resultaria em rebaixá-los de sua sublimidade conceitual na perspectiva kierkegaardiana. Então, Deus jamais poderá ser tomado como se fosse somente um dos objetos acessíveis ao pensamento humano,
pois ele é o mais vivo desafio que força o ser humano a uma intransferível decisão. Deus é sujeito e não objeto, quando ele vai estabelecer o contato com o homem, semelhantemente quando nos ocorre pensar de outro ou de nós mesmos como se fôssemos objetos, nós desumanizamos assim o ser humano. Devemos considerar o homem como o sujeito, a saber, como centro de um processo da vontade e de vontade, do pensamento, esperança e paixão, e o homem como alguém, como uma realidade efetiva e não alguma coisa que está aí pelo espaço. Tá? Outra questão interessante também é que Kierkegaard vai associar a ênfase no homem como sendo um indivíduo. Kierkegaard vai prever um dos fatos que se vem tornando uma tragédia em nossos dias, que é a tendência de submergir o indivíduo na massa humana, como se o indivíduo não passasse de uma peça descartável no mecanismo social. O ser humano, na perspectiva kierkegaardiana, pode chegar à infelicidade de não mais se ter como homem simplesmente por aceitar a sua anulação pessoal dentro de um grupo. O existencialismo insiste na necessidade então de preservar o ser humano na consciência de suas faculdades de livre escolha nas várias situações que o envolvam. Kierkegaard então vai propor e vai defender essas posições. E é isso que vai começar a fomentar o pensamento e a proposta teológica da neo-ortodoxia. Agora, o que nós temos que também pensar, que nesta construção de uma proposta neo-ortodoxa na teologia, a partir do pensamento de Kierkegaard, tá? A pessoa que mais vai abraçar ou relacionar ou seguir a proposta kierkegaardiana na teologia será o teólogo suíço Karl Barth. Karl Barth, ele sim vai aceitar a tese de Kierkegaard. Essa distinção qualitativa existente entre o tempo e a eternidade vai ser algo pertinente, ressaltante na teologia de Karl Barth. Muito do que Barth vai falar a respeito de Deus e a respeito do homem, do tempo, da eternidade, vem a partir do pensamento e das concepções e perspectivas existencialistas de Kierkegaard. Tá? No fim da década de 20, Barth então vai começar a escrever a sua dogmática e vai completar ela em alguns volumes, 3, 4, 5 volumes. Tá? Quando os críticos disseram e vieram dizer que Barth era totalmente dependente dessa filosofia existencialista de Kierkegaard, Barth vai refazer todo o seu trabalho. Vai mostrar outros meandros, outras propostas, até para não dar plausibilidade a esta crítica e abordagem dos críticos teológicos sobre as obras de Karl Barth. Então, tratava-se um ponto decisivo para Barth vir a se libertar dessa influência ou dessa perspectiva que ele influenciava, que era o existencialismo kierkegaardiano. Então, Barth vai começar a entender e vai começar a trabalhar uma nova falácia, afirmando que a encarnação de Deus em Cristo se tornava um paradoxo. E a aparência desse paradoxo ia decorrer de pensarmos que, independente de Cristo, dispomos do conhecimento de quem Deus seja e o que vem a ser Deus e homem, e não podemos vislumbrar com as nossas ideias concernente a Deus e homem e possam se convergir no reconhecimento de uma só pessoa. Entretanto, Barth depois vai ampliar mais para frente, anos à frente, ampliar essa perspectiva, mudar algumas questões, acrescentar outras, refazer alguns pontos, e aí vai dizer que vai defender que os raciocínios a priorísticos, tá?
para procurar uma revelação tanto de Deus como do homem, dissipa o paradoxo. Em Cristo, nós então vamos ver que Deus inclui o conceito de humanidade. E o homem pode compreender a revelação de Deus pelo fato de que o homem foi criado à imagem da humanidade que existe no próprio Deus. Aqui, nessa posição, Barth começa a se desprender totalmente da influência existencialista de Kierkegaard na teologia e começa a remontar e estruturar as fomentações e perspectivas da neo-ortodoxia. Então, esse ponto de vista de Barth, ele pode ser ilustrado e trabalhado através de uma discussão que ele faz concernente à onipotência divina, que ele vai dizer que Deus é onipotente e equivale a dizer que ele dispõe de todo o poder no universo. Enquanto o homem pensa em termos a priorísticos, ele entende que o poder de Deus é análogo, tá? Isso Karl Barth, ao que o próprio homem gostaria de ter caso lhe fosse concedido não um poder ilimitado, mas algo que parece nos ser absurdo seria tornado como algo que se efetivaria a realidade da revelação em Cristo, da parte de Deus. Tá? Quando, porém, decidimos raciocinar e vamos propor uma visão e percepção à luz da revelação de Deus em Cristo, Barth vai trabalhar os atributos de onipotência e onisciência nessa perspectiva. Tá? E aí, mais tarde, quando ele vai trabalhar a revelação do verdadeiro Deus e também do verdadeiro homem, Barth vai começar uma revolução teológica, expressando assim uma real desilusão com o otimismo liberal a propósito do ser humano, e vai também defender que é comum ouvir dizer que ele vai abraçar o que muitos críticos diziam, que era comum ouvir dizer que Barth substituiu o ponto de vista otimista por outro pessimista em relação ao homem. Mas aí Barth vai dizer, não, isso não é verdade. Isso é algo falacioso da parte de vocês. Ainda no início da minha influência como teólogo, eu chamei sempre a atenção para a questão da realidade do pecado, da depravação da natureza humana, que nós não podemos render glórias a Deus reduzindo ao conceito da liberdade humana. É isso que eu quero colocar em pauta, dizia Barth. E Barth vai dizer, e com insistência defendia também, que o homem tinha sido ao longo da história, e não se podia deixar de ressaltar o fato de que ele era o ser pecador. O homem, era o ser pecador. Então as páginas da história mostravam e defendiam o homem como um desumano para com o próprio homem. Mas as páginas da história também defendiam esse homem como olhando para Cristo e reconhecendo ser ele o verdadeiro homem e entendendo que o pecado não é nenhuma parte essencial da natureza própria do ser humano, mas que pode ser abstraído a qualquer momento em referência à sua conversão e arrependimento. Então Barth vai crer efetivamente que o homem não é auxiliado por Deus quando ele cai no pecado. Tá? Mas ele é sim influenciado pela sua carne, pela sua natureza decaída. Tá? Por isso Barth vai insistir que não devemos jamais fazer referência ao pecado, a menos que prossigamos dizendo que o pecado ficou vencido, perdoado e destituído de seu terror mediante a obra de Cristo. Então isso que vai defender Barth. Tá? Jesus disse para que os homens certas coisas são impossíveis, mas para eles tudo é possível. E nisso é que nós encontramos o tema e a fomentação bíblica e fundamentação bíblica
para a antropologia de Barth. A consideração de que para Deus todas as coisas são possíveis, Barth vai dar ênfase a essa realidade de nova vida mediante o poder de Deus que o homem alcança ao usufruir a comunhão com Deus, ao estar com Deus. Então esse fundamento para o otimismo de Barth pode ser encontrado dentro da sua doutrina da expiação, que é justamente, vamos dizer assim, um dos meandros da proposta neo-ortodoxa de Barth. Tá? E ele vai defender, por exemplo, que Deus vai revelar sua onipotência na capacidade de tornar-se fraco em Cristo, ou seja, humano em Cristo, na humanização em Cristo. Tá? E depois de vencer a todas as oposições e Cristo retornar à sua glória. Essa é a proposta, então, neo-ortodoxa de Barth, referente a despojar de glória e retornar à glória em Cristo em consideração a Deus. Então, essa construção da neo-ortodoxia e da filosofia existencialista e essa conexão que é feita, ela vai muito influenciar o pensamento barthiano, vai muito influenciar o mundo no pós-guerra, vai muito influenciar a proposta neo-ortodoxa americana a partir de Reinhold Niebuhr, tá? Porque Reinhold Niebuhr vai ser, quem sabe, um dos maiores mentores na teologia norte-americana da neo-ortodoxia. Tá? E Niebuhr vai ser, quem sabe, um dos que vai mais defender a questão da relação do homem para com Deus, do finito para com o infinito, nas questões referentes à adoção de alguns mitos e alguns relatos da criação e trabalhar a teologia com as questões mais de uma construção, certo? Arquitetônica. E é bem complexo o pensamento de Reinhold Niebuhr dentro da neo-ortodoxia, mas nós vamos tratar em outro vídeo, em outro momento. Tá? Então é interessante para o primeiro momento de hoje, dessa aula que nós estamos trabalhando, a perspectiva calbartiana, que nós compreendamos que a neo-ortodoxia vai surgir a partir das suas origens com o existencialismo de Kierkegaard e depois vai ser elaborada e redimensionada com Karl Barth. Era isso que tínhamos para hoje, neste pequeno momento juntos no seu canal A Rota da Teologia. A Rota da Teologia.